Nós estaremos lendo a palavra do Senhor em João, capítulo de número 15, do verso 1 ao verso de número 5. João 15, 1 a 5. Eu vou ler esse texto e vou fazer algumas considerações nessa nossa devocional, nesta oportunidade, nesta manhã. João 15, 1 a 5, que fala sobre a videira e os ramos. Então, o tema dessa nossa conversa nesta manhã é Jesus, a videira verdadeira. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vou orar nesta hora. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esta manhã. Como já foi dito aqui, bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu santo nome. De manhã reconhecer as misericórdias, durante a noite reconhecer a tua fidelidade. Ó Deus, quão bom, ó Deus, nós também na tua presença reconhecemos as nossas fraquezas, nossos pecados, as nossas mazelas, imperfeições que não são poucas. E, ó Deus, colocar cada circunstância dessa diante do teu altar e pedir que tu estejas removendo da nossa vida, do nosso coração, e principalmente nesses dias em que vivemos essa pandemia, em que ficamos de fato abalados, abatidos e com o sentimento da nossa fragilidade e o quanto nós precisamos depender do Senhor e sermos tratados, sobretudo diante do nosso pecado, ó Deus, para que nós estejamos cada vez mais sendo aperfeiçoados na tua presença. Pedimos, ó Deus, a tua bênção nesta hora, para que o teu Espírito traga também conforto para nós diante da tua palavra, direção, ó Deus, para que nós possamos, de fato, conforme as Escrituras nos ensinam, ó Deus, agradar o teu coração. Ela é para nós regra de fé e prática. Ela é para nós o alento, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela nos conduz à vida, ela remove, ó Deus, todas as imperfeições, ó Deus, que o tempo presente que vem impor sobre nós por conta do pecado de nossos primeiros pais. Porque sabemos que a palavra revelada em Jesus e o que Jesus ensina traz a nós salvação. Ó Deus, nos abençoe nesta hora, portanto, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus, a videira verdadeira. Você já foi confundido com alguém? Uma pergunta que eu faço para você que nos assiste aí. Você já foi confundido com alguém? E você já foi confundido com alguém que você não gostaria de ser confundido? Eu tenho um irmão, chama Regis, é mais novo que eu, ele é muito parecido comigo. É pastor também, em Juiz de Fora, Minas, né? E quando nós estamos em alguns locais, algumas pessoas falam assim: você é o Regis? Não, eu sou o Reginei. E ele também: você é o Reginei? Não, eu sou o Regis. Mas como eu conheço o meu irmão, eu não tenho dificuldade nenhuma de alguém me confundir com ele, porque eu sei do caráter dele, eu sei quem ele é, eu sei da pessoa que ele é, e do quanto ele zela por um bom testemunho, por uma conduta correta diante de Deus, diante dos homens. Mas é muito ruim quando a gente é confundido com alguém que a gente não gostaria de ser confundido, exatamente por conta do caráter. Talvez isso nos faça pensar na palavra de Jesus. Eu falei: eu sou a videira verdadeira, eu não sou a falsa videira, né? Jesus, então, aqui vai nos ensinar algumas coisas interessantes, né?
disse que homônimo se refere a pessoas que tenham o mesmo nome, né? E às vezes ter o mesmo nome também significa que às vezes alguém pode confundir até pelo fato de que fulano tal tem o mesmo nome. Eu já tive contato com pessoas que tiveram prejuízo aí no tocante a Serasa, a SPC, porque havia homônimo, ou seja, o nome dela era igualzinho o de outras pessoas, o CPF era diferente, mas o nome era igual. E de alguma forma essas informações elas se atrapalharam no meio do caminho, a pessoa teve muita dificuldade para resolver os seus problemas, porque havia esse homônimo, o mesmo nome, CPF diferente, mas é muito ruim, portanto, quando a gente é confundido com alguém que a gente não gostaria ou que traz algum tipo de prejuízo, né? O que nós queremos ver nesta manhã? O texto vem falar conosco algumas coisas, algumas questões importantes, né? O que o texto vem a nos ensinar? O texto vem nos ensinar acerca de uma autoapresentação de Jesus. Jesus aqui está numa autoapresentação no capítulo de número 15 de João, né? Ele se identifica como a videira. Jesus é a videira. Ele fala, eu sou a videira. Lembrando de videira de vinha, aquele pé de uva, né? Aquela estrutura, né? aquele ramo, né? Aquele pé de uva. Ele fala que o Pai, que Deus Pai é o agricultor, ou seja, aquele que planta, aquele que cultiva a vinha, né? E na comparação de Jesus, ele fala que os crentes, os discípulos, são os ramos. Então, 3 análises importantíssimas que a gente tem aqui na descrição do texto. Jesus como a videira, o Pai, o fazendeiro, o agricultor, e você e eu que servimos ao Senhor como ramos, né? Embora os profetas, diversas vezes, eles apresentaram Israel como a videira, o texto apresenta agora não Israel como a videira, mas o próprio Jesus como a videira. Então, vejamos dentro do livro de João, até aqui, como Jesus se apresenta, porque ele está, de fato, se apresentando, ele está fazendo uma autoapresentação. Quem é você? Ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Então, quando nós olhamos para o livro de João, o Evangelho de João, né, onde João tem uma narrativa voltada para os gentios, até pela linguagem mais filosófica que João utiliza, a gente vê Jesus sendo apresentado de formas muito interessantes. No capítulo de número 1, verso 1, Jesus é o verbo, é o logos, ele é a palavra. Capítulo 1, verso 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No capítulo 1, verso 5, Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Ele é a luz. No capítulo 1, verso 14, Jesus é o verbo que se fez carne. O verbo, a palavra, o logos que se faz homem, que se torna tangível, que se torna imanente, tocado, né? Porque Jesus se fez carne, homem como cada um de nós. No capítulo de número 1, verso 29, na narrativa do texto de João, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo de número 1, verso 45, Jesus é apresentado como o Nazareno, filho de José. No capítulo de número 3, verso 16, Jesus é apresentado magnificamente, tal qual João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, portanto, é apresentado como Filho unigênito. No capítulo 4, verso 12, Jesus é tido como profeta pela mulher samaritana naquela conversa que Jesus tem com ela, e ela diz assim, vejo que és profeta. No capítulo de número 4, verso 25, Jesus se afirma como o Messias enviado de Deus. No capítulo de número 4, verso 42, Jesus é tido pelos samaritanos como o Salvador do mundo. No capítulo de número 6, verso 35, Jesus fala, eu sou o pão da vida. E em seguida, no capítulo 7 de João, capítulo 7, verso 37, Jesus se apresenta como água viva.
No capítulo 7, verso 40, afirmaram, ele é o Cristo. E no capítulo 8, verso 14, ele é chamado de mestre. Nos versos 24, 23 e 58, ele fala da sua transcendência como o eu sou, uma referência a Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Deus disse para Moisés, quando perguntarem para você quem é o seu Deus, diga, o eu sou me enviou a vós outros. Ou seja, Jesus se identifica tal qual Deus se identificou para Moisés e fala para que Moisés anunciasse para Faraó, diga para Faraó que eu sou, o eu sou. Agora o próprio Jesus se identificando, digam, eu sou, o eu sou. Jesus, ele tem uma existência eterna. Ele é eterno, ele é infinito, porque ele é o próprio Deus. Jesus, no capítulo 10, é apresentado como a porta, o acesso. Capítulo 10, verso 14, ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor que cuido das ovelhas. No capítulo 10, verso 30, ele fala sobre si, ele fala, eu e o Pai somos um. Eu e meu Pai somos um só. No capítulo 11, verso 25, ele é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chega naquele momento com Maria e Marta angustiadas pela morte do irmão Lázaro, né? E ele se apresenta, olha, Lázaro apenas dorme, porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. No capítulo 12 de João, verso 13, Jesus fala, é anunciado como o bendito que vem em nome do Senhor. No capítulo 12, verso 24, ele é o grão de trigo que caindo em terra vai morrer depois daquela sentença injusta por conta do pecado de todos nós e vai sofrer as duras penas na via cruz. No capítulo 12, verso 27, Jesus é o filho que clama angustiado diante do Pai. No capítulo 12, verso 28, Jesus é o Filho glorificado pelo Pai, porque o próprio Filho está nesse momento de angústia. Agora, no verso 28, o Pai glorifica o Filho. No capítulo 13, verso 34 de João, Jesus é aquele que se apresenta como que vai nos ensinar acerca do novo mandamento. Ele é o novo mandamento, porque ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. E ele fala, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. No capítulo 14, verso 6, maravilha. Uma palavra preciosa de Jesus ao seu coração nesta manhã, ao meu coração. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. No capítulo de número 14, verso 26, diante daquele tempo em que o próprio Jesus se encarnou, se humilhou, desceu entre nós e ali realizou curas, milagres, sinais, prodígios, interveio sobre a vida de pessoas, trouxe salvação, trouxe esperança, trouxe alento, trouxe uma palavra de libertação aos cativos, trouxe uma palavra de consolo aos desanimados, trouxe uma palavra de ânimo àquelas pessoas que estavam sem ânimo, sem fôlego, sem ânima, sem vida. Jesus é esse que no capítulo 14, verso de número 20, verso 6, fala, eu sou o caminho para os perdidos. Para os que estavam no erro, ele fala, eu sou a verdade. Para os que estavam sem vida, ele diz, eu sou a vida. E no capítulo de número 26, diante de todo um cenário de angústia, de treva, de sofrimento, ele fala, olha, eu vou, mas vou enviar um outro Consolador. Ele fala, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Porque ele sabia que a presença dele aqui na terra, como anunciado em Isaías capítulo de número 9 e 14, ele seria o príncipe da paz. O príncipe da paz diante de um cenário em que o pecado trouxe grandes tormentos para a humanidade como um todo, sem exceção. Sem exceção. E esse Jesus é apresentado agora como o príncipe da paz e fala, olha, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede no Pai. Então Jesus é esse que se apresenta de maneira tão preciosa, e todas as vezes que Jesus se apresenta, ele se apresenta
num quadro de alguém que está vindo para solucionar. Se ele é paz, porque tem guerra. Se ele é porta, porque ele é acesso. Se ele é ressurreição, porque ele tem vida. Se ele é pão, porque tem fome. Se ele é água, porque há sede, uma sede angustiante acerca do sentido da vida. E o sentido da vida é Cristo. Se ele se apresenta para nós como dessas formas que nós podemos encontrar em João, é porque ele vê pontos fracos, dificuldades, limitações na vida humana. E todas as vezes que ele se apresenta dessa forma, ele se apresenta como alguém que vem para trazer a solução para os nossos problemas, para as nossas angústias, para o nosso problema de pecado, para a nossa separação de Deus. Jesus é esse que vem trazer essa mensagem para nós. Então, as credenciais de Jesus, meus queridos, amados irmãos, as pessoas que nos assistem, são as melhores credenciais que alguém possa ter. E é exatamente nesse momento apoteótico, digamos assim, dentro do livro de João, nessa auto-apresentação de Jesus, nessas credenciais que são sérias, que são verdadeiras e que são todas para se apresentar como alguém que vem trazer a bênção sobre as nossas vidas. Essas credenciais devem nos fazer refletir cada vez que nós ouvimos falar da palavra de Jesus e quem Ele é e o que Ele representa para cada um de nós. Eu não sei, nesta manhã, o que Jesus precisa como Jesus está se apresentando para você. É bem provável que hoje haja pessoas que estejam perdidas no tocante a decisões, a escolhas, perdida no tocante à vida espiritual, perdida no tocante à vida conjugal. Talvez nesta manhã muitas pessoas estejam famintas, né? Famintas mesmo, espiritualmente falando, né? Muitas pessoas, às vezes, nesse ardor em relação à fome, comem qualquer coisa, comem coisa podre. Nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade, as pessoas estão comendo muita coisa podre, sendo que poderiam provar do pão da vida. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão diante de tanta água suja, água barrenta, água lameada, água contaminada pelo mundo. E a metáfora é Jesus fala: eu sou a água viva, né? Todo aquele que beber dessa água que eu lhe der nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para esses que estão, de alguma forma, oprimidos, há tanta gente oprimida nos dias de hoje, há tanta gente que está angustiada, espírito abatido. Jesus se apresenta como a vida, como a solução. Ele não é uma ideia, Jesus não é uma ideia, Jesus é a vida. Jesus não é um pensamento, Jesus é a vida. Jesus é esse que vem, portanto, se apresentar a nós, né? Não é aquela ideia que Jesus é um bombril, como nós temos a propaganda dos dias de hoje, mas Jesus é esse que se apresenta pela ação e pelo poder que Ele tem, pelo poder que está nele, para trazer solução às mais variadas formas de angústias e sofrimentos humanos. Jesus é aquele que se apresenta exatamente dentro daquele quadro, daquela necessidade que está o seu coração, a sua vida. E aí, nesse momento apoteótico, como eu disse, para cada uma delas, ele se revela como a solução, como a salvação, como a cura, como alimento, como remédio para a vida do pecador. O que o mundo hoje está carecendo? Eu vi uma chargezinha que eu achei muito interessante nesses dias, onde a Terra está na UTI e os vários outros planetas, Júpiter, Marte, Saturno, Netuno, estão todos do lado de fora observando a Terra enferma. De fato, a Terra está enferma. As nações estão enfermizadas. As cidades estão doentes. Os estados estão doentes. O país está doente. As famílias estão doentes.
E é bem provável que você também esteja doente, espiritualmente falando. E nessa doença, é importante você saber que Jesus se apresenta como a cura. Ele é a cura, ele que vem ser o remédio. E esse remédio foi amargo para Deus, porque Deus teve que permitir com que o seu filho morresse na cruz por conta dos nossos pecados. Mas ele é doce, ele é suave para nós, que carecemos desse remédio, dessa cura que só vem em torno da pessoa de Jesus. E aí, sim, eu quero voltar para o texto que eu li no início. Todas essas credenciais apresentadas por Jesus. E ele fala então que, no verso de número 1, que ele não é uma fake news. Ele não é uma notícia falsa. Hoje, há tantas pessoas que estão sendo enganadas por tantas notícias falsas, tantas informações falsas, tanto do ponto de vista social, político, né, jornalístico, muitas notícias falsas. E ele fala, eu sou a videira, e ele faz questão de dizer verdadeira, palavra aletheia, verdade. Eu sou a videira verdadeira. Jesus não é uma imitação de uma solução. Jesus é autêntico, avalizada pela palavra do Pai, porque o Pai, em todos os momentos, disse a ele, quando Jesus foi batizado no Jordão, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus orava no Getsêmani, novamente o Pai disse, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Jesus, portanto, não é uma ideia, não nos traz nenhum tipo de ensinamento falso. Jesus não é uma planta falsa. Jesus não é uma imitação de um remédio. Mas Jesus é a verdadeira videira. Ele é a verdadeira videira. Isaías capítulo 51 vai nos apresentar uma palavra que o profeta anuncia acerca do amado que teria uma vinha fertilíssima. Esse amado é Jesus. E essa vinha fertilíssima são aqueles que estão ligados a ele. Jeremias capítulo 2, verso 21, também traz para nós uma palavra preciosa quando diz, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Uma referência à nação de Israel, como disse há pouco, que o contexto do Velho Testamento fala muito mais de Israel como vinha, e aqui muda-se uma conotação, não Israel como vinha, mas Jesus como a vinha, e aqui esse anúncio de que Deus havia plantado uma vinha excelente. Então Jesus não é uma notícia falsa, Jesus é verdade. E quando digo isso, meus queridos, meus irmãos, porque é bem provável que, em função das astúcias de Satanás, muitas pessoas estejam levadas ao engano. E quando são enganadas, é algo terrível. Eu não sei se você já foi enganado por alguém. Eu confesso que já passei por algumas circunstâncias de engano, de ajudar uma pessoa financeiramente, que veio pedir algum tipo de ajuda, e quando fui ver, a pessoa, na verdade, era um golpista. Ou de alguma compra que você fez, achando que tinha comprado um produto de qualidade, e de repente, aquele produto era de péssima qualidade. Ou de um negócio que você fez, que você estava confiando de que era um bom negócio, mas aqui, por trás daquele negócio, a pessoa que oferecia tinha motivos escusos para lesar você, para trazer algum tipo de prejuízo, algum tipo de decisão que você tomou e que, na verdade, alguém estava por trás tentando passar a perna em você. Eu creio que quando nós passamos por isso, a gente tem um sentimento de tristeza. Eu vou dizer que a gente fica com raiva, a gente fica com raiva quando alguém passa a perna na gente, quando alguém lesa, quando alguém tira, alguém rouba,
e alguém apresenta uma informação falsa. Eu comprei aquilo, você me apresentou aquilo daquela forma, e agora tudo que você me falou daquele produto era tudo falso, é tudo mentira. Nós ficamos chateados com isso. E eu quero dizer que Jesus, primeiro, não é nem um produto, nem uma ideia. Jesus, nada mais, nada menos, é o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, que ele é essa videira verdadeira. Por que ele fala de videira verdadeira? Porque Adão falhou. Porque Moisés falhou. Porque Abraão falhou. Israel falhou. Davi falhou. Salomão falhou. Os reis da terra falharam. Você falhou. Você errou. Então, já que todos nós erramos, ele se apresenta como a videira verdadeira. Ele é a vinha verdadeira. Aquilo que vem dele não é mentira, é verdade. Aquilo que vem dele, graça, amor, compaixão, perdão, misericórdia, vem dele, é verdadeiro. E aí, ele sendo essa vinha verdadeira, no verso 1 vai dizer que o pai, o grande fazendeiro, o pai é o agricultor, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira e meu pai, o pai é o agricultor, é aquele que se dedica à lavoura. Lavoura é o mundo, é a terra. Lavoura são as nossas cidades. Lavoura são os nossos bairros. Lavoura é a sua família. Lavoura é a sua vida. Ele que cuida, ele que cultiva, ele que separa a semente, ele que planta a semente, ele que rega a terra, ele que guarda o fruto. É ele que tem essas ações. E esse pai que é o agricultor, que cultiva essa vinha, ele sabe o quanto nós precisamos ter a consciência da importância dele. Na lógica da plantação, semente, evangelho da graça. O ramo está ligado à vinha. E o ramo é você. O ramo sou eu. O ramo ainda pode ser pessoas que o Senhor tem a chamar ainda, os escolhidos dele, que haverão de fazer parte dessa união mística, dessa união preciosa, dessa comunhão, como nós cantamos aqui, preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa. É esses que o Senhor tem chamado e vai chamar ainda dos 4 cantos da terra para fazer parte dessa família. Esses são os ramos. E o fruto maior é o fruto da salvação. E tem outros tantos frutos que advêm do fato de Deus o Pai cultivar a vinha, de Deus o Pai cuidar dos ramos, mas Ele dá para nós uma orientação acerca de que o resultado final de quem planta é o fruto. E o fruto é resultado do ramo que permanece ligado à videira. Jesus fala, vós sois os ramos. Verso de número 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós somos os ramos. E o que mais Deus deseja desses ramos é que esses ramos venham dar frutos, e frutos dignos da salvação que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Mas ramo, para dar fruto, ele tem que ser podado muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Certa vez eu tive a oportunidade de ir numa plantação de uva, lá na região de São José do Rio Preto, no noroeste do estado de São Paulo. Uma plantação enorme. E a pessoa que vinha, que me acompanhava, me apresentando toda aquela plantação, ele chegava, às vezes, com uma tesoura e falava, olha, pastor, aqui tem esse tipo de uva, essa espécie, e muitas vezes a gente tem que vir aqui e cortar a ponta do cacho. E nesse corte, eu pensava comigo mesmo, como leigo, né? Puxa vida, para que cortar? Está tão bonitinho. Mas a beleza do cacho não significava a qualidade da uva.
Ele dizia, muitas vezes nós precisamos cortar, porque quando a gente faz o corte, a qualidade da uva fica melhor. Aí eu fui entender um pouquinho mais a realidade entre a descrição bíblica, na metáfora de Jesus, e naquilo que acontece de fato com a realidade da plantação de uva. E o fato de que nessa metáfora que Jesus fala, de que ele quer limpar para que a uva produza mais frutos ainda, a ideia é que esse limpar é remover as impurezas, remover o pecado. Caso contrário, tal qual o texto que li aqui de Isaías capítulo 5 e Jeremias capítulo 2, a uva fica brava, a uva fica ácida demais, a uva fica azeda, ela não presta. Ele tem expectativa de que a gente dê fruto como membros desse ramo. Mas ele precisa podar. E quando poda, a vinha fica melhor. A uva fica melhor. E é nesse sentido que a Bíblia está dizendo o quanto nós precisamos permanecer ligado à videira. E quando a gente está ligado à videira, que é Cristo, nós não vamos produzir um fruto ruim. O fruto vai ser bom, vai ser palatável, vai ser delicioso, vai ter benefícios com isso. E é exatamente esta alusão que Jesus fala no verso 3, quando ele diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, verso 4, e eu permanecerei em vós. A vinha ligada aos ramos, os ramos ligados à vinha. Eu quero crer que nesses dias de pandemia, de isolamento social, embora você não esteja vindo à igreja por conta da restrição, você não tenha sido desligado dessa vinha. Que você não tenha sido desligado, porque você é um ramo e você permanecendo no Senhor, e a gente permanece em Deus, lendo as Escrituras, orando ao nosso Pai, buscando um testemunho de fé, cuidando da nossa mente, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, consagrando a nossa vida a Ele. E nesses dias nós precisamos estar atentos o quanto nós precisamos estar permanecendo no Senhor. E Ele diz no verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então Jesus fala, permaneçam em mim, permaneçam na videira. O Pai é o agricultor, Ele está cuidando dessa vinha. Ele está zelando por esta vinha. Eu sou a videira, vocês precisam estar ligados em mim. E no verso de número 5 ele encerra apoteoticamente essa fala, dizendo, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Maravilha, maravilha. Permaneçam em mim, permaneçam na videira, porque sem mim nada podeis fazer. Deixo então, portanto, esta reflexão nesta manhã. Naqueles dias, Jesus, muitas pessoas vieram também se apresentando como Messias. No entanto, Jesus foi preso, e conforme João capítulo 18, verso 4 a 6, quando ele foi preso ali no Getsêmani, ele pergunta, a quem buscais? E a resposta foi, Jesus o Nazareno. Jesus disse, sou eu. Perguntou de novo, a quem buscais? A quem buscais? Jesus disse, já vos declarei, sou eu. Recuaram e caíram por terra os soldados. Muitos queriam ter se passado pelo Messias. Muitos se passaram como o Salvador. E como hoje, políticos, pessoas, personalidades,
têm se levantado, como sempre, como salvadores. Mas Jesus aqui nos apresenta, irmãos, que ele nunca se omitiu acerca da sua identidade. Ele nunca quis ser confundido com outro, porque capítulo 15, verso 1, ele fala: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. Que Deus, portanto, nos abençoe. E que você esteja buscando em Cristo a videira verdadeira, o sentido da vida. E você esteja ligado a Ele, Cristo, sendo cuidado pelo Pai, como o agricultor que cuida de tudo na sua providência e no seu zelo com aquilo que Ele criou e com aquilo que Ele redimiu, que são as nossas vidas. Vamos orar e assim a gente encerra esta meditação nesta manhã. Ó Deus, obrigado por esta manhã, pelo que o Senhor já nos deu, ó Deus, nesta oportunidade de meditar na palavra do Senhor, mostrando Cristo como essa videira. Pai Santo, se houver em nós a condição de vida inadequada, de ramos que não estejamos dando fruto, Pai Santo, venha podar, venha, ó Deus, fazer aquilo que é necessário para que nós possamos produzir frutos que glorifiquem o Teu santo nome. Frutos dignos, ó Deus, da salvação que o Senhor já nos ofereceu e que custou o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Santo, que nesses dias em que a pandemia tem tomado conta do nosso pensamento, trazido terror, temor, ó Deus, que nós confiemos que estando ligados ao Senhor, ó Deus, permanecendo, ó Deus, ligados à videira, nós estejamos tendo sempre a esperança, a confiança de que o Senhor tem sobre Tuas mãos o cuidado de todas as coisas e o cuidado todo especial das nossas vidas. Abençoa, Pai Santo, cada família aqui da Igreja do Vale. Abençoa, Deus, os vizinhos, os familiares que estão distantes. Abençoa, Deus, para que nenhum de nós seja tomado por essa enfermidade. Mas que o Senhor possa livrar-nos, Deus, disso tudo. E ao passar tudo isso, temos motivo de louvor e gratidão ao Teu santo nome. Ora, Deus, também pelo reverendo Jorge, ó Deus, lá de São Paulo, capelão do Mackenzie, que se encontra, ó Deus, também com Covid, que o Senhor esteja com ele, trazendo a cura e a proteção sobre a sua casa, a sua família. Te louvamos e te agradecemos. E assim oramos em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Amém.